Acredite, esse versículo enganou e continua enganando muita gente. Olá, eu sou o Denis Bofarim e esse é o canal Buscando a Verdade. Bom, esse versículo que eu estou falando é em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui Jesus está dando ordem aos seus discípulos para ir para todas as nações pregar o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Mas Jesus está afirmando aí que o batismo então ele é para salvação. Mas João Batista, ele ensina que o batismo nas águas, ele é para remissão de pecados. Há uma contradição aí, pois os dois não estão falando a mesma língua. Já Paulo, ele fala lá em Hebreus que não é para lançar de novo o batismo. O fundamento do batismo, não tem mais batismo, segundo Paulo. Jesus fala que o batismo é para a salvação. Mas em Efésios 2, versículos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então aí vemos que o batismo não é de obras, e o batismo nas águas é uma obra da lei. João Batista fala que o batismo é para a remissão de pecados. Há uma grande contradição. Aprendemos no sistema religioso que quando descemos as águas no batismo, sepultamos o nosso velho homem. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então a Bíblia diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Mas no sistema religioso também aprendemos que depois do batismo nós somos uma nova criatura. Mas a Bíblia ensina em 2 Coríntios 5, versículo 17... é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então vemos que as Escrituras ensinam que somos novas criaturas em Cristo e não depois do batismo. Agora vamos colocar esses versículos dentro do contexto e vamos ver como fica. Vamos começar em Mateus 3, do 10 ao 12. Vamos ver o que João Batista falou. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então aí João fala que ele batiza com água para arrependimento, mas aquele que vem depois dele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele fala que a árvore que não dá bom fruto será lançada no fogo. E fala que ele tem na mão a pá, que recolherá o trigo e queimará a palha em fogo inextinguível. Então vemos que aí o Espírito Santo representa a salvação e o fogo representa a condenação. Então, se Jesus ele batizasse nas águas, cairia em contradição com as palavras de João. Mas se aquele que vem depois dele, então batiza com o Espírito Santo, então as palavras se encaixam de um com o outro, a passagem entra em harmonia. E vemos que aquele que crer e for batizado com o Espírito Santo é salvo. E quem não crer, automaticamente não é batizado com o Espírito Santo, está condenado. Mas tem um detalhe que essa passagem diz, Marcos 16, desde o versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então aí Jesus aparece aos 11. Isso é após a ressurreição de Cristo.
Ele apareceu aos 11 e deu essa ordenança, ou seja, essa ordenança foi apenas para os 11 apóstolos. Hoje não tem a necessidade de todos nós ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Não, Jesus escolheu os apóstolos para esta função. Afinal, naquele tempo, o mundo necessitava dos ensinos de Jesus e ele escolheu os apóstolos para espalhar pelo mundo. Hoje, em cada parte do mundo, em todos os países, existem pessoas que conhecem o Evangelho. Apesar de alguns países não poder entrar porque é proibido, mas as pessoas que proíbem, elas conhecem o Evangelho, por isso proíbem. Mas mesmo assim, algumas pessoas se arriscam entrando nesses países que não conhecem. Portanto, a nossa finalidade hoje é partir o pão com amigos, com familiares, colegas de trabalho, com pessoas que conhecemos, e não há necessidade de irmos pelo mundo pregando o Evangelho, e sim onde estamos. Não que não podemos, se numa viagem formos para outro país, não é nada disso. Podemos falar sim, mas não tem a necessidade de nós irmos para o mundo pregar o Evangelho. Uma coisa que o sistema religioso não ensina é que após a morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo ele começou a ser passado por imposição de mãos através de Pedro e de João. Isso vemos em Atos, capítulo 8, versículos do 14 ao 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Logo depois, Filipe batiza o eunuco nas águas. O eunuco não foi batizado com o Espírito Santo, e sim pelo velho pacto, pela lei, nas águas. Após isso, no capítulo 9, versículo do 1 ao 4, Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco. Então Barnabé passa a discipular Paulo e eles saem em viagem, onde eles encontram Apolo. Aí podemos ver que realmente há um batismo diferente do batismo das águas. Em Atos 18, 24 e 25. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras, era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então vimos aí que Apolo conhecia apenas o batismo de João. Então aí deixa claro que há outro batismo, que é o com o Espírito Santo. Em Atos 19, do 3 ao 6, diz assim: Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam-lhe, no batismo de João. Disse Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então aí vemos que Paulo também ele batizava as pessoas com o Espírito Santo por imposição de mãos, até que a revelação do Evangelho da Graça chega em Paulo. Isso vemos em Gálatas capítulo 2, versículos 1 e 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Esses de maior influência que Paulo está falando são os apóstolos. Essa é a passagem que Paulo ele briga com Pedro. Então aí vemos que é uma revelação para Paulo. A partir desse momento, Cristo nos libertou da maldição da lei. E aquele que se volta à lei, aquele que se justifica pela lei, se desliga de Cristo. Mas eu vou dar esses detalhes em outro vídeo. Então vamos em Hebreus, olha o que Paulo fala. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno.
Aí Paulo fala que não é para lançar de novo o ensinamento de batismos e até o da imposição de mãos, porque a revelação já tinha chegado para Paulo do Evangelho da Graça, que não era mais para cumprir a lei. E o Espírito Santo agora não era mais passado por imposição de mãos, e sim por fé. Agora olha o que ele fala em Hebreus capítulo 9, versículos do 10 e 11. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, se atentarmos no versículo 10, olha o que significa abluções. Abluções. Abluções é o plural de ablução, o mesmo que banhos, lavaduras, lavagens. Lavagem do corpo ou de parte dele. Em certos cultos orientais, purificação religiosa que consiste nessa lavagem. Parte do ritual em que o sacerdote católico despeja água sobre os dedos durante o ofertório e depois da comunhão. O batismo nas águas, ele é uma dessas cerimônias de purificação com água. Paulo aí está falando que não é para lançar mais, que foi imposto até o tempo da reforma. Ele não fala cruz, ele fala reforma, porque a reforma foi justamente o tempo em que o Espírito Santo foi passado por imposição de mãos. Esse foi o tempo da reforma para que o povo se acostumasse com o novo evangelho e para que ele se desvencilhasse de vez da lei. Pois nesse tempo muitas pessoas ainda foram batizadas nas águas sem ao menos conhecer que havia o batismo com o Espírito Santo. Portanto, houve alguns anos até o Evangelho da Graça chegar, for revelado. Esse foi o tempo da reforma. Paulo aí está dizendo que o batismo nas águas, purificações com águas, foi imposto até o tempo da reforma. Porém, quando veio o Evangelho da Graça, cessou, acabou. Por que então a maioria das igrejas protestantes ainda pregam o batismo, se não todas as protestantes? Isso acontece por causa de uma doutrina que vem desde a época de Constantino. Constantino, quando achou as escrituras, e assim elas foram traduzidas, eles incluíram os capítulos e versículos. Com isso surge uma doutrina em que consiste em retirar o versículo do contexto para fazer um sermão e contar uma outra história, desconstruindo a história da Bíblia. Nesse tempo de Constantino, ele fez isso para cobrar indulgências, onde ele ensinava que as pessoas teriam que pagar para ser salvas. Ele ensinava também o fundamento de batismos, Santa Ceia, até o próprio dízimo. Esses ensinamentos vêm desde a Igreja Católica, desde a época de Constantino. Quando Lutero, então, pregou as 95 teses, ele viu que tinha algo de errado e viu que a salvação vinha pela fé. Porém, Lutero reformou a igreja. Só que nesse tempo de reforma de Lutero, a igreja, junto com o movimento anabatista que se juntou a Lutero, eles não idolatravam mais imagens nem santos, não havia mais esses tipos de doutrina. Porém, o batismo continuou, a Santa Ceia continuou, inclusive o dízimo, que é só para o Velho Testamento, também continuou. Na época em que foram elegidos líderes para algumas comunidades, pessoas não concordavam com a interpretação das escrituras desses líderes. Então algumas pessoas saíam e assim abriam outra denominação, que também algumas pessoas não concordavam com a interpretação das escrituras desse líder e assim abriam outra denominação. E assim foram crescendo todas as denominações que existem até hoje. E isso acontece até os dias de hoje. Quando alguém não concorda com as ordenanças de um pastor, essa igreja ou essa congregação, ela se divide, se tornando uma outra congregação. E isso aconteceu muito de lá para cá. Por isso hoje existem muitas e muitas congregações que ainda se dividem. E nem eles mesmos, uns concordam com os outros, achando que a própria congregação dele é aquela que é a certa, é a que salva. Porém, nenhum concorda um com o outro e nenhum deles estão certos, pois todas as congregações ensinam as pessoas a voltarem à lei de Moisés. E não devemos mais nos justificar na lei, e sim na graça, no Evangelho da Graça.
Isso ocorre porque todas as protestantes ainda são igrejas católicas, só que reformadas. Lutero reformou a igreja, porém ainda existem muitas doutrinas católicas no meio delas. Por isso, a grande heresia que podemos ver hoje nas protestantes, tudo que está acontecendo, em todas as desordens que acontecem, porque quem é guiado pelo Espírito Santo não está sob a lei. E como eles estão sob a lei, eles não podem ser guiados pelo Espírito Santo. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.